Vamos orar? Curve sua cabeça, vamos falar com o Pai. Paizinho, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor, pela Tua graça e misericórdia, nos alcançou. Hoje somos libertos em Cristo Jesus. Pai, nós louvamos a Ti, pelo privilégio, ó Deus, de podermos cultuar a Ti e lhe chamar de Pai. O Senhor, ó Deus, nos trouxe, ó Deus, para Ti e nos fez filhos por adoção. Hoje nós podemos, ó Pai, nos reportar a Ti e dizer que o Senhor é o nosso Pai. Obrigado, ó Deus, pela vida de Cristo. Obrigado, ó Deus, pela vida eterna em Cristo Jesus. E obrigado, ó Deus, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua graça sobre as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 19. 2 Reis, capítulo 5. Todos acharam, irmãos? 2 Reis, capítulo 5, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que envie a mim um homem, para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, os seus carros, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai,
Se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o faria? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga da terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocaustos, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Amém? Texto muito precioso, né? Nós temos aqui, amados, a história do general Naamã. Quem era Naamã? O nome Naamã significa agradável. Esse é o sentido da palavra Naamã. Naamã, o texto é bem claro em nos mostrar, ele era comandante do exército do rei da Síria. Ele era um homem que gozava de grande prestígio junto ao seu rei. A palavra de Deus diz que ele era considerado pelo povo um herói. Um herói. Acontece que Naamã tinha um sério problema. Naamã, ele era leproso. Leproso. Amados, se fosse em Israel, Naamã já havia sido banido da sociedade. Porque a lei do leproso, segundo a Escritura nos diz, que nenhum leproso poderia conviver na sociedade. Ele tinha que estar longe do arraial, não dentro do arraial, porque ali a presença do Senhor era grande. Então, se fosse em Israel, Naamã já teria sido banido da sociedade. Mas na Síria não. Na Síria ele chegou até um alto cargo. Deus, amados, na sua infinita misericórdia, Deus usa uma menina israelita, para mostrar a Naamã o caminho da cura. Ele mostra, Deus usa aquela serva para mostrar a Naamã o caminho onde ele poderia receber cura. Ela disse o seguinte: tomara meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria a sua lepra. E Naamã deu crédito a essas palavras daquela menina. E diz a palavra de Deus que Naamã foi enviado pelo seu rei ao rei de Israel. E resumidamente, lá em Israel, Naamã conhece e experimenta o poder do Deus de toda a graça. Lá em Israel, Naamã é curado plenamente daquela lepra, e muito mais. Deus ali, mais uma vez, usou um dos seus servos. Deus usou ali o profeta Eliseu, para lhe apresentar o evangelho da graça. Mas antes de Naamã conhecer o evangelho da graça, eu queria só observar com os irmãos aqui a postura desse general.
os irmãos já viram no texto, mas apenas vamos aqui dar uma garimpada aqui, né? Olha a postura desse homem. Chegando em Israel, ele foi direto ao rei. E o rei de Israel, ficou muito indignado, porque achou que o rei da Síria estava provocando ele. Eu não sei se Eliseu estava ali próximo, a Bíblia não fala. A Bíblia nos fala que, ouvindo, pois, Eliseu, que o rei rasgara as suas vestes. Então a palavra de Deus diz que Eliseu mandou dar um recado àquele general. E aquele general então vai até a casa do profeta Eliseu. Ele já tinha tido uma decepção lá no palácio. E ele vai agora até a casa do profeta Eliseu, e eu imagino que o profeta Eliseu era um homem muito simples. E ele chegou, diz a palavra de Deus, que ele chegou com seus cavalos, seus carros, à porta da casa de Eliseu. Imagina um general com a sua comitiva. Pensa a comitiva que chegou ali na casa. Imagina a vizinhança de Eliseu falando: o que será que está acontecendo? O que será que está acontecendo? Fico imaginando. E chegou aquele general ali com toda aquela sua comitiva. Mas ali, amados, o general Naamã, mais uma vez tem uma decepção. Ele tem mais uma decepção, porque a palavra de Deus diz que Eliseu não foi lhe atender. Não foi nem lhe atender. Não preparou um banquete, não tinha ali um jeitinho, não, eu tenho que agradar esse general, afinal de contas, ele é um homem muito respeitado. Não. A palavra de Deus diz o seguinte: Eliseu lhe mandou o quê? Boa noite, igreja. Um mensageiro. Simplesmente mandou um mensageiro. E Eliseu mandou um mensageiro e disse apenas o seguinte: vai, lava-te 7 vezes no Rio Jordão, e a tua carne será restaurada, e você vai ficar limpo. Isso é muito pouco, irmãos. É muito pouco para um general. Mas eu creio, amados, plenamente que Eliseu estava aqui, despertando a fé deste homem no Deus de toda a graça. Ele estava aqui mostrando que só há um único Deus, o Deus de toda a graça. Só que Naamã não gostou daquele recado. Naamã, diz a palavra de Deus, que ele ficou muito indignado, e diz o seguinte: pensava eu que ele sairia, olha o versículo 11, pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Pensava eu, e ele ficou muito indignado. Diz a palavra de Deus no final do versículo 12, e voltou-se e foi com indignação. Naamã, amados, era um homem idólatra, um homem acostumado a sacrifícios aos deuses pagãos. Ele queria um ritual, ele não queria simplesmente uma palavra. O evangelho da graça é muito simples, amados, mas ele queria algo muito mais do que simplesmente uma palavra vindo da parte do Senhor. Ele queria que Eliseu ficasse em pé, invocasse o Deus, ele diz aqui o seu Deus, colocasse a mão, e aí sim o ritual estava muito bem feito. E ele ficou indignado. Mas Deus estava nesse negócio. Deus estava ali operando, pronto para alcançar este homem, não somente curá-lo da sua lepra, mas curá-lo espiritualmente. Deus estava ali. E Deus então vai e move o coração dos servos de Naamã, e abre ali os olhos dos servos para que eles vejam aquilo que Naamã não estava vendo. E os servos então chegam para ele e falam assim: meu pai,
Olha a expressão. Meu pai se dirigiram a Naamã. Se ele houvesse te falado para você fazer alguma coisa difícil, você não faria? Por que então que você não faça apenas isso? Vai, crê. E amados, a fé de Naamã ali foi despertada. E Naamã não teve outra saída, a não ser crer no Deus de toda a graça. E a palavra de Deus diz que ele foi em conformidade com a palavra do homem de Deus. Diz a palavra de Deus que ele foi e por 7 vezes ele se banhou naquele riozinho do qual ele dizia que lá em Damasco tinha coisa muito melhor. Aquele riozinho que Jesus foi batizado, já ouviram falar no tal de Jordão aí? Ele foi lá e se banhou 7 vezes. Não foi o banhar 7 vezes, foi a palavra que Deus deu. Ele se banhou 7 vezes. Eu fico imaginando aquele homem. Entrou e saiu. Nada. Entrou e saiu. Nada. Mas o Senhor estava ali operando o Evangelho da graça. Estava ali. E diz a palavra de Deus, amados. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 14. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ele ficou o quê? Limpo. Acho que o sonho de toda pessoa de idade é ter uma pele igual de criança. Já viu a pele de uma criança? Que coisa mais linda. Fala, isso é pele de bebê, de uma criança. É o sonho de todo mundo. A gente vai vendo que vai ficando tudo manchado o rosto. Olha a mão, tudo manchada. Né? Sol, o tempo. Mas ele aqui diz a palavra de Deus que a sua pele ficou como uma pele de criança. Amados, qual é o grande resultado de toda essa história? Qual é o grande resultado de toda essa história? O grande resultado é que Naamã, ele se converteu ao Senhor e Deus foi glorificado. Olha o final do versículo 17, diz assim, a parte B do versículo 17, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão a quem? Eu me converto ao Deus de Israel, ao Deus de toda a graça. É o Evangelho da graça alcançando Naamã. Amados, essa é a história de Naamã. E qual é a nossa história? Qual é a sua história? A história de Naamã nós acabamos de ler. Mas eu quero ver agora, amados, a minha história, a tua história. Eu quero fazer aqui um paralelo da vida de Naamã com a sua vida, com a minha vida. Eu quero destacar aqui 4 pontos que dá esse paralelo da vida de Naamã com a nossa vida. Esse primeiro paralelo que eu faço aqui é o seguinte. Primeiro, todos nós, amados, somos como Naamã. Aonde, irmão César? Aonde está escrito que todos nós somos como Naamã? Amados, todos nós nascemos contaminados e doentes, podemos assim dizer, com uma lepra espiritual, chamado pecado, natureza perversa. Todos nós somos, por natureza, contaminados espiritualmente. A palavra de Deus diz que desde a planta do pé até a cabeça, em nós não há coisa sã, nada. O homem que ainda não foi alcançado pelo milagre do novo nascimento,
um homem que ainda não foi regenerado, a Bíblia nos fala que ele está contaminado, desde a planta do pé até a cabeça. Você quer ver onde está escrito isso? Abra em Isaías, capítulo 1, versículo 6. Isaías, capítulo 1, versículo 6. Veja o que diz a palavra de Deus. Todos acharam aí? Isaías 1, 6. Olha como Deus vê o homem sem a vida de Cristo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele o quê? Boa noite, igreja. Coisa sã, senão o quê? Feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas nem atadas, nem amolecida com óleo. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui, irmãos? Isso aqui é lepra. Isso aqui é lepra. Nascemos leprosos, irmãos. Ah, Naamã era um leproso. É verdade, Naamã era leproso. Mas sabia que eu e você, por natureza, nascemos todos leprosos espiritualmente? É assim que Deus vê nós, irmãos. A Bíblia diz, desde a planta do pé até a cabeça, não há coisa sã. Às vezes você vê um bebê, coisinha linda, tão lindinho. Cadê o Marcos? Cadê a Valentina? Me deu um branco aqui. Ontem eu li. Está na salinha, Valentina, tão lindinha. Ontem a gente estava babando em cima dela. Entendeu? Mas vai precisar nascer de novo. É preciso nascer de novo. Desde a planta do pé até a cabeça, em nós não há coisa sã. Então, o primeiro paralelo que eu faço da vida de Naamã com a minha vida e a sua vida, irmão, é que todos nós nascemos contaminados. O segundo paralelo que eu faço da história de Naamã com a nossa história. Deus, amados, o Deus de toda a graça, Ele está sempre pronto para buscar o homem na sua enfermidade. Está sempre pronto. Deus quer nos curar. E é interessante, amados, que se os irmãos observarem aqui, na vida de Naamã, Deus usou uma menina para ir lá e lhe anunciar o caminho da cura e lhe apresentar o evangelho da graça. Deus usou uma menina. E foi através dessa menina que Naamã se converteu ao Senhor e recebeu a cura para o seu corpo. Não foi isso? Deus usou um servo. Eu quero dizer para você, meu amado, que na nossa vida é também assim. Sabe por que você nasceu de novo? Sabe por quê? Porque um dia alguém falou do evangelho para você. Sabe por quê? Porque um dia Deus usou um dos seus servos para apresentar a você o caminho da cura. Por isso, amado, que nós, como filhos de Deus, precisamos ser instrumentos para levar também a outros que estão carentes desta cura espiritual. Deus foi lá, quem diria, usar uma menina, uma serva, e falar assim, olha, o caminho é esse aqui. Ele deu crédito. E amados, se hoje eu e você fomos alcançados por esta graça, é porque um dia alguém nos apresentou o evangelho da graça. Pode ter certeza. Nós fomos, sabe o quê? Sarados. Sarados. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 53, que pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo, nós fomos o quê? Nós fomos todos o quê? Sarados. Sarados. Mas porque Deus usou alguém para nos apresentar o evangelho.
Um terceiro paralelo que eu olho na vida de Naamã. Abra Isaías 55, 6. Olha o que diz a palavra de Deus. Isaías 55, 6. Acharam aí? Esse é um texto bem conhecido. Buscai o Senhor enquanto se pode, invocai-o enquanto está. Vamos ler todos juntos? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém? Amados, Deus quer libertar todos os homens desta natureza perversa, desta doença do qual nós nascemos. E Deus, amados, tem enviado seus filhos para anunciar a palavra de Deus. Na vida de Naamã, Deus enviou essa menina. Mas o ponto que eu olho aqui, irmãos, muito interessante, sabe qual é? É que Naamã desejou a cura. Naamã desejou a cura. E a Bíblia fala, buscar o Senhor enquanto se pode o quê? Achar. Invocai-o enquanto está perto. Deus não arrebenta a porta, irmãos. Deus não impõe, Deus propõe. A Bíblia fala, hoje eu te proponho a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Deus não impõe, mas Deus está apresentando hoje para você o Evangelho da graça. Assim como foi apresentado a Naamã o caminho da cura, Deus tem apresentado a você. Mas você precisa tomar uma decisão. Busque ao Senhor. Busque. É de graça. Hoje pela manhã nós tivemos almoço aqui na igreja. Eu estava lá embaixo da árvore conversando com Paulo Sérgio. E eu falei, Paulo Sérgio, estávamos falando sobre a graça. E o Paulo Sérgio, falei, Paulo Sérgio, você vai almoçar com a gente. Já está pago. Aí eu falei para ele, o que é preciso para que você almoce conosco? Você está com fome? O que é preciso? Só você entrar por aquela porta ali, está de graça. Amados, já foi pago o alto preço. Já foi pago. Você não precisa fazer mais nada. Mas você precisa querer. Você precisa querer. Naamã desejou. Ele poderia ter escutado aquela, falar, não, isso é conversa, larga a mão. Já tentei de tudo. Olha, eu já fiz de tudo. Já fiz ritual A, B, C, já fiz de tudo. Mas ele deu crédito. Porque certamente havia nele um grande anseio de ser liberto desta doença terrível. E eu quero dizer para você, meu amado, nessa noite, o Senhor quer operar em você essa cura completa. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto. Está aqui na palavra de Deus, irmãos. E um quarto paralelo que eu faço da vida de Naamã, com a minha vida, com a tua vida, é o seguinte. A Bíblia nos diz em Efésios, capítulo 2, versículo 8, o seguinte. Vai lá em Efésios 2, 8. Esse é um texto bem conhecido, eu sei que a maioria, acho que já sabe até de cor. Mas diz assim a palavra de Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós. É o quê? O que é dom? Isso é uma dádiva de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Eu quero dizer para você, meu amado, que o Evangelho da graça é muito simples. O Evangelho da graça não tem complicação.
Naamã queria algo muito mais. Naamã falou: eu imaginava que Eliseu ia vir aqui, ia invocar o Deus, ia ficar em pé, colocar a mão, e fazer algum ritual. Mas não, irmãos, o evangelho da graça é bem diferente. A religião tem procurado, irmãos, fazer isso. A religião tem procurado, entendeu? Fazer com que nós construamos um meio para alcançar esta cura. Faça isso, faça aquilo. Faça a campanha A, a campanha B, o sacrifício A, a obra tá, vem cá, é salzinho aqui, é florzinha aqui, e é não sei o que lá, e 3 pulinhos aqui, e vai. A religião tem feito de tudo. O evangelho da graça não, amados. O evangelho da graça não é assim. O evangelho da graça foi quando perguntaram a Jesus: Senhor, o que faremos para executarmos as suas obras? Sabe qual foi a resposta de Jesus? A obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que por Ele foi enviado. Essa é a obra de Deus, que você creia naquele do qual o Pai envia. Amados, somos salvos por fé e não por obras. As obras são consequência de uma vida salva. Hoje tivemos um estudo muito precioso pela manhã pelo irmão Humberto, nos mostrando que realmente as obras, ela acompanha a vida de um nascido de novo, mas ninguém nasce de novo por obra, é pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. É a graça de Deus sendo manifestada. Sabe por que Naamã foi salvo? Sabe por quê? Porque ele fez algum ritual? Não. Porque ele creu naquilo que não tinha nada a ver. Entrar num rio, um riozinho, mas ele creu por fé. Ele creu, não era no rio, porque pelo rio ele falou assim, lá em Damasco tem coisa muito melhor, mas ele creu no Deus de Israel, ele creu na palavra do profeta, que o profeta falou, vai, banha, ele foi salvo por fé. Isto, amados, é graça, isto é graça. Acontece, amados, que a graça, ela ofende a lógica humana, ela ofende. O homem, ele continua achando que para ser alcançado por Deus, ele precisa fazer e fazer e fazer. Por isso que tem muita gente cansada. A graça não, amados. A graça, quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nós olhamos e encontramos 2 ladrões ao lado de Jesus Cristo, um reivindicando de Jesus uma postura, um religioso talvez, o outro se vira para o Mestre, o Senhor, o único Deus verdadeiro, o Deus da graça, e simplesmente diz, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Sabe o que o Senhor disse? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isto é graça, isto é o evangelho da graça. Jesus pregou ou não pregou o evangelho àquele ladrão? Pregou. O evangelho da graça foi pregado, irmãos. Isso é graça. Mas e aí, é só isso? Só. Mas cadê os meus anos de religião? Cadê o meu batismo? Cadê as minhas obras? Amado, a palavra de Deus diz assim, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Muitos não são alcançados, porque estão aí se achando. Amados, nós não somos nada, nós não somos ninguém. Hoje eu aprendi mais uma coisa com Paulo Sérgio. Ele falou assim, as pessoas ficam bravas porque chamam ela de ninguém. Ninguém, você é um João ninguém, um Zé ninguém.
Olha ele falando isso para mim. Ele falou, engraçado, né? Sabe quem foi que batizou Jesus? Foi um João ninguém. Sabe quem é que criou Jesus? Foi um Zé ninguém, foi o José. Olha ele falando, eu nunca tinha percebido. O João ninguém batizou Jesus, porque ele não era ninguém. Ele falou, importa que ele cresça e que eu diminua. Ah não, mas eu sou o general Naamã, eu sou o cara. Né? O Lucas é o cara, né? Como diz, não, tadinho. Eu sou o cara. Você tem que respeitar. Me respeita, rapaz. Eu sou o presidente dessa igreja. Que é isso, rapaz? Eu não sou nada. Eu sou tudo pela graça de Deus. Não é nada, irmãos. Nós não somos nada. Nós somos realmente o João ninguém e o Zé ninguém, como diz o Paulo Sérgio, com toda aquela adversidade, mas Deus tem usado aquele rapaz ali, irmãos. Hoje eu aprendi muita coisa com ele, não vou nem contar para vocês. Em poucas palavras, ele bateu no peito e falou assim, oh, como eu gostaria de estar livre disso. Deus sabe de mim, e começou a chorar. É uma luta. E eu sei. Ele falou para mim o seguinte, você não sabe que muitas pessoas vêm nesse lugar aqui, e eu falo de Cristo. Pessoas que nunca vão entrar dentro da igreja. Irmãos. E a gente tem ali o seu Paulo Sérgio, o Zé Ninguém. Não é assim? Mas é assim que Deus trabalha. A graça de Deus é assim, amados. Naamã não conhecia o evangelho da graça. Ele não conhecia. Ele conhecia a religião. E muitos de nós, irmãos, não conhecemos o evangelho da graça. Sabe por quê? Porque nós ficamos se debatendo, indo para lá, indo para cá, cansados, indo de religião em religião, pulando de igreja por igreja, buscando aqui, buscando ali, tentando achar que você vai ser alcançado por Deus através de boas obras, de sacrifício, de rituais, de campanha, e aí vai. Mas Deus vem conosco e diz assim, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Amados, a Bíblia nos diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei foi dada. Talvez você está cansado, talvez você não está tendo o prazer de estar na casa do Senhor, talvez você está cansado de ler a Bíblia, e está lendo porque talvez teu pai está te obrigando, talvez você está aqui hoje porque o teu pai te obrigou a vir aqui, talvez você está aqui hoje porque a tua consciência te obrigou a estar aqui, talvez você está sofrendo, você não está tendo alegria no coração, está sendo um peso para você, esta vida chamada vida de cristão. Mas eu quero dizer para você, meu amado, que o Deus de toda a graça está estendendo a mão para você, e dizendo para você, que você está livre, livre em Cristo Jesus, não tem peso nenhum, não tem peso, talvez você está cansado, e é interessante, amados, porque o texto lá, de 2 Reis, termina dizendo o seguinte, Naamã chegou para Eliseu e falou assim, nisto o Senhor me perdoe. Olha a religião aqui. Se porventura quando eu chegar com o meu Senhor diante lá de Rimom, e ele tocar em mim e falar assim, quando ele tocou ele já entendeu, dobre-se. Dobre-se. Ele falou assim, nisto o Senhor me perdoe. Sabe qual foi a resposta de Eliseu? Rapaz, aí você não nasceu de novo. Rapaz, aí não. Aí o negócio está complicado, você não pode mais não. Aí você está enrolado. Não.
Então tudo isso não valeu nada. Não, a resposta foi: vá em paz. Vá em paz. A religião tem oprimido muitas pessoas. Muitos pastores estão entrando em depressão por causa da cobrança, do peso, de ter que mostrar serviço. Eu sei disso porque eu tenho amigos pastores que entraram em depressão, porque a igreja cobrou, e ele não estava mais aguentando. Não estava mais aguentando. Eu tenho um pastor de uma grande igreja que me contou isso. Um dos. Oh, Senhor, tem misericórdia. É graça. É graça sobre graça. A Bíblia diz: justificados, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha bem o texto. Justificados, mediante a fé, nós temos, sabe o que? Aflição com Deus? Não. Nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, numa das suas pregações, chegou uma mulher e lavou os seus pés, com um perfume muito caro. Os religiosos caíram em cima dela. Mas caíram em cima dela? Não, isso aí poderia dar para muitas pessoas. Isso aí poderia ter vendido isso aí, e olha, dá para sustentar vários. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Lá no último versículo, Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. Vá em paz. Você não está com paz no coração? O príncipe da paz, Jesus, esse quer te dar paz. Você está cansado? O evangelho da graça te dá descanso. Se você está carregado, com peso, está difícil, entrega. Enquanto você estiver carregando, você não vai encontrar o descanso. Por isso que o Senhor falou assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não, irmão César, nós temos que fazer. Tem que fazer a coisa acontecer. Eu não tenho que fazer nada. Eu só vou diante do Senhor e falo: Senhor, a obra é tua, não é minha. A obra é tua. As vidas virão aqui e se converterão não por mim, mas por causa do evangelho da graça. É o Senhor quem vai operar. Então, meu amado, fica essa palavra nessa noite. Somos salvos por graça e não por executar. Naamã, o general, conheceu o evangelho da graça. Se converteu ao Senhor e Deus foi glorificado. Amém, irmão?